20º dia, vamos começar com uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos permite aqui estarmos, tudo para a glória do Senhor, Pai. Que aqueles irmãos e irmãs que estão acompanhando esse propósito permaneçam firmes. Nos ajuda em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre continuaremos sobre os nossos propósitos, né? São 40 dias, baseado no livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. E hoje é Restaurando a Comunhão Quebrada. 20º dia, chegamos no meio. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, diz assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da restauração de relacionamentos, ou talvez na sua tradução, nos deu o ministério da reconciliação. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos, sempre. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa, um conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da restauração de relacionamentos, chamado Ministério da Reconciliação. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar a ter um bom relacionamento uns com os outros. Paulo escreveu: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunidade do Espírito significa algo para vocês, concordem uns com os outros. Amem uns aos outros. Sejam amigos de verdade. Paulo ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Uma vez que Cristo quer que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros, João 13:35, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Perder a comunhão é um testemunho deplorável para os que não creem. Alguém olha de fora e vê uma falta de comunhão, isso é muito ruim. Ruim para a família de Jesus. Foi por isso que Paulo ficou tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções contrárias, chegando até mesmo a apresentar uns aos outros num juiz. Ele escreveu: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver um conflito pacificamente. Na mesma carta ele diz: digo isto com toda a veemência que posso. Vocês devem estar de acordo uns com os outros. Se você quer a bênção de Deus em sua vida, meu irmão, minha irmã, e quer ser conhecido como filho de Deus, deve necessariamente aprender a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Note que Jesus não disse bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz, as pessoas amam a paz. Soltam pombas brancas, bexigas brancas, flores brancas. Nem disse bem-aventurados pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Não, Jesus disse bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque fazer a paz é um trabalho árduo. Como você foi moldado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito em sua vida na Terra é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas, promover a paz, é uma das habilidades, talvez assim, que a gente pode pensar, uma das habilidades mais importantes que nós podemos ter na face dessa Terra. Não é fácil promover a paz. Não, de forma alguma, é mais fácil promover a balbúrdia, a desordem. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver os conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema
fingindo que ele não existe ou ter medo de falar nele é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Nós temos, na verdade, que aprender muito com isso aqui. A gente fala para não resolver, para não entrar em conflito com ninguém, eu prefiro ficar na minha. Olha só, algumas vezes precisamos evitar conflitos, outras precisamos criá-los e ainda outras precisamos solucioná-los. É por isso que precisamos orar pedindo a direção contínua do Espírito Santo. Pacificar também não é acalmar. Sempre desistir, agir como capacho e permitir que os outros sempre o atropelem não era o que Jesus tinha em mente. Não, ele se recusou a voltar atrás em muitas questões, sustentando seus argumentos em face de uma oposição diabólica, tá? Uma oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como crentes, Deus nos chamou para ajustar nossos relacionamentos uns com os outros. Seguem alguns passos bíblicos agora que eu vou comentar com vocês a respeito de como restaurar uma comunhão quebrada, um relacionamento quebrado. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Procure orar antes de falar com a pessoa. Converse sobre o problema com Deus. Se antes de mais nada você for orar a respeito do conflito, em vez de fofocar com um amigo, descobrirá que, em geral, ou Deus muda o seu coração, ou muda o coração da outra pessoa sem a sua ajuda. Todos os seus relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs seus salmos, use o coração para desabafar verticalmente entre você e Deus, entre eu e Deus. Conte a Deus suas frustrações. Grite por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou chateado com sua raiva, com mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Diga-lhe, portanto, exatamente como você está se sentindo. A maioria dos conflitos tem suas razões em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa qualquer, ou um amigo, mulher, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, você está se candidatando à amargura e decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto o Senhor. O apóstolo Tiago notou que muitos dos conflitos são causados por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Não tem porque não pedem. Em vez de confiarmos em Deus, confiamos que os outros nos farão felizes. E não nos zangamos quando... Então nos zangamos quando eles nos decepcionam. Deus diz, por que vocês vêm primeiro a mim? Por que vocês não vêm primeiro a mim? Deus diz. Tome sempre a iniciativa, não espere pelo outro. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse precedência sobre o culto de adoração. Ele disse, se você entrar no lugar de adoração e na hora de entregar a oferta você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você, abandone, deixe a sua oferta, deixe-a imediatamente, procure esse amigo, acerte as contas com ele, então só depois de fazer isso, volte e acerte as coisas com Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique procrastinando, arrumando desculpas, nem prometa. Dá um jeito nisso um dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Ele faz com que as mágoas se aprofundem cada vez mais. Agir rapidamente também reduz os danos espirituais para você. A Bíblia diz que o pecado, que inclui conflitos não resolvidos, bloqueiam a nossa comunhão com Deus e impede que as nossas orações sejam respondidas, além de nos tornar infelizes. Infelizes. Os amigos de Jó lembraram a ele que ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo, que leva à morte. Lembram também que com sua
raiva, você só está se ferindo. O sucesso de uma conferência de paz em geral depende de escolher o momento e o local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou for interrompido. O melhor momento é quando ambos estão tranquilos. Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvidos aos sentimentos das pessoas. Paulo aconselhou que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A frase cuidar de é a palavra grega skopos, de onde formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa prestar total atenção. Concentre-se em seus sentimentos e não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução. Não comece tentando conversar com as pessoas sobre elas, como elas se sentem. Apenas ouça-as e deixe-as descarregar emocionalmente, sem ficar na defensiva. Assinta com a cabeça, sinalizando que compreende mesmo quando não concorda. Sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu: o meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Todos agimos como animais quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência vem do conhecimento. E o conhecimento vem de escutar a perspectiva do outro. Quando ouve, você está dizendo: valorizo a sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento, você é importante para mim. O ditado é verdadeiro. As pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores das outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós próprios e façamos aquilo que é para o seu bem e assim edificaremos no Senhor. É sacrificante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada, mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você e por mim. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo. Cristo não agradou a si mesmo. Se eu tivesse, jamais teria aceitado a cruz. Mas como está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Confesse sua parte no conflito. Sempre existem os dois lados. Nem sempre quem vem falar primeiro tem razão. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, deve começar admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as pessoas com mais clareza. Tire primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Já que todos temos pontos cegos, você precisa pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com a pessoa com quem você tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto do conflito ou do problema foi causado por você. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Frequentemente, a forma de lidarmos com um conflito cria um problema ainda maior do que o problema inicial em si. Quando você começa admitindo humildemente os seus erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e desarma o seu ataque. Porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva e de repente você abre a guarda. Não dê desculpas, nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que você tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos seus erros e peça perdão. Simples. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você nunca se fará entender estando zangado.
Então escolha cuidadosamente as palavras. Uma resposta branda é sempre melhor que uma resposta sarcástica. Na solução de conflitos, a maneira em que você fala é tão importante quanto o que você fala. Se você falar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona. E você nunca é persuasivo quando é áspero. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas elas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos e destruídos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares racionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ser irônico, ser sarcástico. Paulo resume tudo isso desta forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que a ouvem. Cooperem tanto quanto possível. Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho, frequentemente custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo de paz. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades das outras pessoas. Uma parábola da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: você é bem-aventurado quando mostra às pessoas como cooperar em vez de competirem e obrigarem. É então que você descobre quem realmente é e o seu lugar na família de Deus. Dê ênfase à reconciliação, não à solução. Não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação se atém ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes discordam sincera e legitimamente dando opiniões divergentes, mas nós podemos discordar sem ser desagradáveis. Essa é uma verdade. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordarmos uns com os outros. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Você pode precisar continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com um espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Com quem você precisa entrar em contato por causa deste capítulo? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Dê uma parada agora mesmo. Converse com Deus sobre essa pessoa. Então pegue o telefone e comece o processo. Esses passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Mas quando trabalha pela paz, você está fazendo o que Deus faria. É por isso que Deus chama os pacificadores de seu filho, ou de seus filhos. E nesse 20º dia do nosso propósito, nós temos um tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Um versículo para memorizar. Romanos 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E uma pergunta para meditar: com quem preciso restaurar meu relacionamento no dia de hoje? Amém? Que Deus nos ajude a procurar aquela pessoa com quem estamos tendo problema, ou às vezes até com a igreja, ou às vezes até no casamento, na família, e restaurar esse relacionamento com a ajuda de Deus. Deus abençoe o nosso dia, Deus abençoe o seu dia, fique com a gente. Na próxima semana, o nosso próximo dia é protegendo sua igreja, que será o 21º dia. Até lá,
Deus o abençoe, em nome de Jesus.